eu pedi para que vocês estudassem o capítulo de Romanos. Qual foi o capítulo mesmo? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7. Não, eu acho que é o 8 também, hein? 8? 5 a 8. Estava marcado lá. Então, vamos lá. Eu fiz aqui um apanhado, eu sempre faço assim, ó, faço um apanhado e eu boto na apostila. E aí a gente não esquece mais, né? Então vamos lá. Sobre esse apanhado aí. Eu quero que alguém aí fale sobre o que o capítulo 5 nos fala. Quem aí se propõe? Quem tem a caneta para só para eu anotar aqui. Capítulo 5, gente. Sem olhar a Bíblia, não apanha, não. Pega a armadura. O estudo que você fez. Isso, sem pegar a armadura. Sem a armadura, vai pra guerra, pô. Vamos lá, quem é que vai falar aí? Irmão, no dia da prova você vai ficar de cabeça em pé, hein? Se você não fizer esses exercícios, ó, capítulo 5, se você for esperto, anota, porque isso aí é matéria de prova. Capítulo 5 de Romanos, Paulo vai nos falar sobre a justificação pela fé. O homem, ele só é justificado pela sua fé em Jesus Cristo. A base do capítulo 5 de Romanos, ele fala isso, ele nos conduz, ele nos mostra o acesso que nós temos agora à graça de Deus. Quando você é justificado pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo, automaticamente o trono da graça de Deus é aberto para a sua vida. E você então tem acesso aos benefícios de um Deus Todo-Poderoso. Amém? Mana, fecha a porta aí para mim. Pastor, fecha sua caneta. Pastor? Oi? É que a irmã que me emprestou, é. É dessa aqui? Dessa irmã? É? Pastor, o senhor teria como explicar o seguinte: a justificação, aqui está Satanás, aqui está o homem que a criação foi afetada, e Jesus, para poder o capítulo 5, na realidade, a gente se recolher lá na origem, Gênesis, e compreender. Olha só, o entendimento da carta aos Romanos é que a igreja de Romanos se portava de uma maneira qual a maioria deles eram judeus convertidos. Lá na aula passada nós falamos isso. Correto. A igreja de Roma nasceu através do Pentecoste, onde um grupo de judeus que estavam em Jerusalém se converteram. Só que essa igreja de Roma, ela dizia que por serem descendentes de Abraão, por serem o povo da promessa, eles já estavam justificados. Eles achavam que não necessariamente era a morte de Cristo que dava a eles o direito da salvação. Então Paulo entra com uma palavra dizendo para eles que homem nenhum se justificaria. Por isso Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram. Paulo está incluindo quem? Os judeus. Todos pecaram, independente de grego, romano, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo, ele traz a humanidade toda debaixo do pecado e diz que ninguém chegaria à graça de Deus se não fosse através de Jesus Cristo. Só o sangue de Cristo seria capaz de nos justificar diante de Deus. Então, ninguém pode ser justo se não passar pela cruz de Cristo. Ninguém. E aquela igreja se tornava, ela ficava parte disso, ela pensava, né? Os crentes de Roma achavam que por serem descendentes de Abraão, por serem o povo da promessa, que eles já estavam justificados diante de Deus. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que capítulo 5 de Romanos nos traz. Matéria de prova. Se você quiser anotar, amém. Primeiro, ela nos mostra, o capítulo 5 fala sobre a justificação pela fé. Segundo, a justificação, ela contribui
para algumas coisas. Primeiro, ela traz a paz com Deus. A justificação através de Cristo traz a paz com Deus. Por que traz a paz com Deus? Porque antes o homem ele não estava reconciliado. A Bíblia fala que nós éramos filhos da ira. Estávamos todos debaixo da condenação do inferno. Mas agora, debaixo do sangue do Cordeiro, há uma justificação. O sangue de Cristo nos torna justos. Por quê? Porque Deus, quando olha para você, entre você e Deus está a cruz de Cristo. Então Ele olha, Deus olha para você através do prisma da cruz. Então a cruz te justifica. Ok? Segundo, a justificação pela fé nos traz acesso à graça de Deus. O que é graça, gente? Favor merecido. Eu não fiz nada para merecer, mas aprove a Deus estender pelo seu grande amor, né? Por isso que lá em João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Então, o acesso à graça de Deus também é algo oriundo da justificação pela fé. Outra, a tribulação passa a ser motivo de glória. Como é que pode isso? Queridos, antes de sermos justificados pela fé em Cristo, a tribulação, a luta, a dificuldade era um ato de condenação. Eu me lembro quando eu era da Assembleia de Deus, quando você encontrava um crente na prova, a gente falava, irmão, tu não na bola, hein? Tá nesse vento aí, tu deve ter dado uma volta em Jeová, e Jeová te pegou na curva. Então, quando a gente começa a estudar a Bíblia, principalmente no livro de Romanos, a gente vai ver que a tribulação é motivo de gozo, de alegria para a nossa vida. Por quê? Embora venha a tribulação, mas a vitória ela é muito maior. A graça de Deus triunfa sobre a tribulação. Então, a tribulação passa a ser motivo de glória. Paulo diz, eu me gloriarei nas minhas tribulações. Motivo de glória. Ser perseguido por causa do amor de Deus, ser caluniado, né? Servir de chacota para os outros, e fizeram o pior com Jesus. Então, quarto, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz que por um justo, talvez alguém ousasse morrer, mas morrer por um estuprador. Você morreria por um estuprador? Você morreria por um assassino de criancinhas? Nem eu. Acho que eu matava mais dos dois se eu vi isso. Mas Jesus morreu por todos, independente do pecado que cometeu. Jesus lá na cruz, ele não perguntou para o ladrão lá, vem cá, você fez o quê? Jesus nem quis saber qual era o crime que fez com que aquele homem estivesse pendurado ao lado dele. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A graça triunfa sobre a condenação. Ok? Então Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas isso pelo arrependimento, né? Em todo momento, as epístolas de Paulo, o que acontece? Jesus, pelo seu sangue, demonstra a Satanás. Satanás, paguei, a posse é minha. Tá? Satanás diz para Jesus, mas se ele se arrepender, porque se ele não se arrepender, a posse é minha. E Deus lá de cima, ele olha, né? Fala bem assim, opa, meu filho, vitorioso, beleza, tá? Mas todo aquele que na realidade, ele quando diz bem assim, aceita Jesus, eu estou falando bem assim, a posse não é de Satanás, a minha posse é daquele que deu o seu sangue precioso para recuperar a Deus a sua criação. Vou responder a sua colocação com um versículo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O segredo da salvação, lógico que a salvação ela começa com arrependimento. Isso aí é fato. Isso. É fato.
É fato. Porque a pessoa que não se arrepende, diz a Bíblia que para ele, lá em Hebreus, vai dizer que para aquele que comete pecado deliberado, para ele já não resta mais nenhum castigo ou juízo, a não ser fogo consumidor. Ok? Porque ele já deliberou viver uma vida de pecado. Então a mente dele já está cauterizada. Agora, uma vez que o arrependimento gerou no seu coração fé para receber o perdão de Deus, porque também tem isso. Tem gente que ela se acha indigna de ser perdoada por Deus pelos pecados que ela cometeu. Ela carrega uma culpa a vida inteira. É muitas vezes por isso que a gente, até no retiro de impacto, a gente trabalha muito porque ela não se libertou, porque Jesus, na realidade... Não é que ela não se libertou, ela não consegue se ver digna de receber o perdão. Ela está se culpando, ela acha que o pecado dela é muito maior do que a graça de Deus, quando a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Pô, mandou seu filho. Foi. Vamos lá continuar. O pecado. Vamos lá, gente. Quinto item. Eu estou no capítulo 5. Quinto item. O pecado reinou pela morte, mas a graça pela justiça, para a vida eterna, por meio de quem? De Jesus. Então ouve. Isso é importante. Enquanto não havia a expiação do pecado, o que prevalecia era a alma que pecar esta era a lei. A lei era assim mesmo. Não houve arrependimento e expiação pelo pecado, morte, e morte eterna, separação de Deus. Agora, quando a graça de Deus se manifestou através de Jesus, essa graça trouxe para nós a justiça de Deus. Então, quando você se arrepende e recebe o sacrifício de Cristo pela sua vida como o único sacrifício de levar você a Deus, porque diz a Bíblia que nós estávamos mortos em delitos e em pecados, mas Deus nos vivificou juntamente com Cristo. O que é vivificar? Tornar a dar vida. Nosso espírito estava morto. E quando o Evangelho da Salvação entra em nós, há essa vivificação. Teu espírito torna a viver para Deus. Então, o teu estado original, aquele estado original lá da criação, volta. E aí Deus vem e habita. Porque você vai ver lá em Gênesis, antes do capítulo 6, Deus falando assim: meu espírito não agirá mais no homem, porque ele é carnal. Porque a queda fez o espiritual morrer. E aí Deus diz: meu espírito não agirá mais no homem, porque ele é carnal. Onde é que habita o espírito em você? Onde é que o Espírito Santo habita? Habita na tua alma? Habita no seu espírito. Olha o que a Bíblia diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo se comunica com você no teu espírito, não é nas tuas emoções, não é no teu sentimento, é no teu espírito. Porque a obra da justificação torna o teu espírito reto, puro, diante de Deus. O que faz o espírito pecar é a alma. A alma é o centro das tuas decisões, é onde você processa todo o teu julgamento, é onde você expressa o desejo de ter, de querer, de provar. E uma decisão que a alma toma compromete o teu espírito. O pecado reinou. O pecado reinou pela morte, mas a graça pela justiça, para a vida eterna por meio de Jesus. Pastor, posso fazer uma... Pode, só um minutinho. Posso tirar uma dúvida também? Olha só. O espírito é de Deus, a alma, Deus deu a gente, tá? E a carne? Não seriam os três elementos básicos de uma pessoa?
nós somos uma tricotomia. Isso, correto. Você é um espírito. Mas esse espírito que o senhor falou, ele na realidade, um exemplo. Quando o senhor diz que a alma, né, que é o intermediário, que ela vai buscar o pecado, ou ela tende ao pecado, que é a carne, que é o corpo, ou ela busca o quê? O Espírito de Deus, que é justamente a força espiritual alinhada a todos os parâmetros para a gente poder seguir uma caminhada correta, né, perante o Mestre, tá? É isso mesmo, esse Espírito, não é o de Deus que Deus coloca? Esse Espírito não seria meu, né? O Espírito é um só. Aquele Espírito que Deus soprou em Adão é o mesmo Espírito que eu e você temos. O Espírito é um só, o sopro de Deus. Deus soprou o Espírito dele em nós. Então, você é um Espírito que possui uma alma e que habita num corpo. É tricotomia. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Quando esse corpo se desfizer, vai sobrar o quê? Alma e espírito. Alma e espírito. A alma, ela é o centro das tuas emoções, é onde você processa, julgamento, é onde você decide, é onde você... As paixões habitam na carne. As paixões, os desejos. A alma é que vai decidir se vai aceitar ou não. Por isso que a Bíblia não diz o espírito que pecar se morrerá. A Bíblia fala isso? A alma que pecar. Por que a alma que pecar? Porque é a alma que decide se vai pecar ou não. A alma está entre os dois. A alma é a mente. A alma é o centro das tuas decisões. É onde você processa o julgamento. É onde você sente desejos, sentimentos, emoções. Quando a gente fala coração e mente, a gente está falando de alma. Ok? Capítulo 6 de Romanos fala livres do pecado pela graça. Paulo começa a dizer que a libertação do pecado do homem foi mediante a graça de Deus, não é mediante a lei. Então Paulo fala que agora que a igreja de Roma recebeu a graça, vai continuar no pecado porque eu estou debaixo da graça? Ah não, Deus me ama, recebi Jesus, eu posso sair ali na esquina e dar um pega. Não, eu posso enganar meu irmão, agir com esperteza. Não. Paulo está falando para a igreja de Roma que uma vez que a graça veio, aquilo não era motivo para eles permanecerem na prática do pecado. Então, primeiro tópico, vamos pecar mais ainda para recebermos maior graça? Não. Mas o pensamento da igreja de Roma era esse, perdão. Quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Não, a graça foi uma, para nos redimir da condenação do inferno. Segundo item, não há como viver no pecado uma vez que morremos para ele. Concorda comigo? Queridos, quando nós recebemos Jesus, nós estamos renunciando. Lembra no batismo, o que você disse lá? Lá no nosso batismo, nas águas, ali é um sepultamento, ali é uma tipologia da morte para o mundo e ressuscitar para Deus. Então lá nós fizemos voto a Deus de sermos fiéis na nossa caminhada. Então não há como viver na prática. O pecado na sua vida tem que ser uma casca de banana na rua. Você estava andando, escorregou, não viu, caiu. Agora, tem gente que delibera, planeja. Não, eu vou fazer isso, vou me dar bem lá na frente. Já era. Pecado deliberado. E isso é condenado pela Bíblia. Então, a Bíblia diz lá, no livro de Hebreus, no capítulo 8, que quando você peca deliberadamente, de novo você crucifica o Filho de Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Sério. Está... Anote aí, Hebreus 10, 26.
10:26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ó o que a palavra está dizendo aí. O que é viver deliberadamente o pecado? É saber o que está fazendo, saber que aquele é pecado e eu continuo fazendo. Não resta mais sacrifício. Ou seja, nem o sacrifício de Jesus resolve o teu problema. Você já deliberou no seu coração pecado. Terceiro item, do capítulo 6. Se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. O povo de Roma, a igreja de Roma, não cria na ressurreição de Cristo. E Paulo vai dizer lá para eles: vem cá, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se cremos que Ele morreu e ressuscitou, também nós, os que cremos, seremos também o quê? Ressuscitados. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus vai nos ressuscitar naquele grande dia. Pastor, se eu repetir o 2 aí, não há como viver no pecado uma vez que morremos para Ele. Já está morto pelo pecado, tem como pecar? Não, você já morreu para Ele. Quarto item. Então não reine o pecado em vós, mas usemos nosso corpo como instrumento de justiça. Os crentes lá de Roma, eles achavam que o corpo pouco importava para Deus, que Deus queria o espírito, que Deus queria a alma. Hoje a gente encontra um pensamento por aí: pastor, Deus quer o coração, o corpo não se converte. Ele não se converte, mas a Bíblia diz que nós temos que trazer em santificação corpo, alma e espírito. E Paulo dá uma aula poderosa sobre isso no capítulo 6. Ele fala: não transforme teus membros em instrumento de injustiça, de prostituição. Por quê? Porque lá em Roma havia orgias, porque eles adoravam um Deus chamado Baco, que era o Deus do vinho. Daí, as irmãs me perdoem o termo, daí a origem do nome Bacanal. Porque eles se enfiavam naquela festa do vinho, bebiam, e depois, meu irmão, ninguém era de ninguém. Caíam lá na orgia sexual terrível. E aí Paulo condena isso. Paulo entra forte, falando com eles sobre o pecado da carne. E ele diz aqui, olha: o pecado não terá domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. Esse já é o quinto tópico. O pecado não terá domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. Depois Paulo vai falar que se os crentes de Roma continuassem naquela prática, eles continuariam escravos. E aí o sexto item do capítulo 6 é: o pecado escraviza, mas a graça nos liberta. Okay? O pecado nos escraviza, mas a graça nos liberta. O que mais eu encontro no capítulo 6? Uma vez libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Ok? Pois 7. Logo devemos oferecer nosso corpo para servir à justiça para a santificação. Só quando você serve a justiça é que você encontra o caminho para a santificação. Não tem jeito. Oitavo item: libertos do pecado, fomos feitos servos de Deus. Só é servo de Deus quem não pratica as obras da carne. Só se torna servo de Deus quem está liberto do pecado. Ok? E eu fechei o capítulo 6 com aquele versículo sério: o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ok? Capítulo 7 de Romanos
vai fazer uma analogia do casamento. No casamento, o que ocorre? O que é um casamento? É um acordo, é um contrato firmado entre um homem e uma mulher, onde os dois pactuam o quê? Direitos e deveres. Não é verdade? A mulher tem o direito do homem amar, proteger, cuidar, zelar, manter, não é? Mas também o homem tem o direito de ser amado, né? De ser honrado, de ser obedecido. Então, assim como o casamento, há um acordo enquanto ambos viverem. Por quê? Se o marido morre, a mulher deve obediência ao defunto? Não. A mulher vai cuidar do defunto? Não. A mulher tem algum vínculo com o defunto? Acabou. Acabou. Então, quando nós estávamos vivendo em pecado, era assim, a gente estava ali escravo, fazendo tudo que a carne queria, pecando. Mas quando veio a graça, a gente morreu com o pecado. Então, o pecado vai dominar em quem já está morto para ele? E aí Paulo faz uma analogia entre o casamento, né, e agora morrer para o pecado e viver debaixo da graça. Estão entendendo? Amém? Amém. Então, o nosso corpo habita as duas naturezas. Estamos numa luta constante, carne contra o espírito. Paulo vai falar isso também. Então, ó, com a mente, com o espírito, somos escravos da lei de Deus, segundo a carne, da lei do pecado. Então, a carne sempre vai querer nos subjugar a vivermos debaixo da lei do pecado. Mas o nosso homem interior, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: embora o nosso homem exterior se corrompa, todavia o interior se renova. E o que renova o nosso homem interior? A palavra, a comunhão, a oração, vida com Deus, jejum, separação do pecado. Ok? Esse é o capítulo 7, vai demonstrar isso. O capítulo 8, ele vai falar de algo tremendo. Vai falar sobre condenação e absolvição. Eu gosto muito, eu já preguei muitas vezes sobre o capítulo 8 de Romanos. E ele começa já falando: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E aí Paulo, ele vai falar sobre aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que vivem na carne sofrerão as penalidades do pecado. Aqueles que andam na carne, que se inclinam para as coisas da carne, eles estão caminhando para a morte. Agora, ele também fala que aquele que se volta, aquele que se inclina para as coisas do Espírito, eles estão se fortalecendo em Deus, eles estão cada vez mais entranhados em Deus. E ele ainda fala, no verso 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Amém. Olha que beleza, muito forte isso aqui. Aí Paulo vai falar sobre filhos e herdeiros, porque agora, debaixo da graça, nos tornamos filhos, não mais criatura. Então ele vai falar sobre a herança que nós temos em Deus. Depois ele vai falar sobre a tribulação, as angústias, mas também vai falar sobre o que está nos esperando, não é? Paulo vai falar um pouco da história de Israel, porque que eles foram. Paulo teve que falar isso aqui, ó, porque eles lá em Roma andavam pisando, andavam no salto alto. Eles achavam que eles estavam acima dos gentios, acima dos gregos. Paulo vai mostrar para eles que eles foram rejeitados para que os gentios fossem enxertados na videira verdadeira que é Cristo.
Ou seja, quem é gentio? Todo o povo que não era judeu. Ok? Então ele diz que a rejeição de Israel nos favoreceu. Agora, não quer dizer que as promessas de Deus para Israel falharam. Negativo. Eles continuam debaixo das promessas de Abraão, gente. Você encontra algum judeu pobre, miserável, andando a pé, de bicicleta? Eu não conheço um judeu pobre. Porque eles foram escravos várias vezes, mesmo assim. Né? Mesmo assim, é porque a bênção de Deus está sobre ele. Entendeu? Que eles colocam a mão para fazer, ó. A minha sogra dizia que o seu Marco e Samuel Argaus, que já morreram, eles passavam de bicicleta com um baúzinho acoplado, vendendo tecidos ali na região ali de Vigário Geral, ali de Barada de Lucas. O que aconteceu? Vendendo. Assim que eles vieram para o Brasil, que eles vieram para o Brasil no pós-guerra, começaram a vender tecido ali, começaram a crescer, alugaram um galpão. Daqui a pouco começaram a fabricar peças íntimas, porque viu que as mulheres perguntavam, mas só não vende, não tem isso não tem calcinha, não tem sutiã. O que eles fizeram? Eles começaram a contratar gente, começaram a modelar, e eles construíram um império chamado Dulore. Eram judeus, eu trabalhei com eles e eu ouvi a história dele. A minha sogra comprou muito tecido dele. Eu trabalhei lá no Dulore. Então eu conheci os dois em vida ainda. Então, a bênção do Senhor vai estar sempre sobre os judeus. Nós fomos alcançados pela graça. Não quer dizer que porque ele não recebeu Jesus que ele vai para o inferno. Quem disse? A bênção de Abraão continua sobre os judeus. Os judeus, a Bíblia diz que nós estamos na plenitude da graça. O relógio de Deus para Israel parou, entrou o relógio da igreja. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, automaticamente o relógio para Israel começa a funcionar. Se você ler, isso é outro caso. Vai falar sobre as 70 semanas de Daniel depois. Mas, pastor, se um dia eu for ministrar a escatologia para vocês. Todo judeu, o senhor acredita que está salvo? Ouça bem, o judeu, para ele estar salvo, ele tem que cumprir a lei. Se ele não cumpre a lei, ele não está salvo. Então, para o judeu nada mudou desde Moisés. Se ele receber Jesus, a graça de Deus atinge, ele vai estar no mesmo nível nosso de salvação. Mas se ele não recebe Jesus, ele tem que andar dentro dos preceitos da lei. Então, para o judeu não mudou nada. Se ele está debaixo da lei, a bênção de Deus está sobre ele, ele vai ser salvo. Ok? Gente, vamos lá? Capítulo 8, então, vai falar sobre isso. Sobre espírito, sobre a carne, sobre a filiação, sobre as tribulações. Vai falar sobre as provas e a certeza do amor de Deus para conosco. Aí Paulo vai entrar na incredulidade dos judeus, que eles não acreditaram. Aí vai falar sobre a rejeição. Mas também Paulo vai falar sobre o futuro de Israel no capítulo 11. Ok? Oi? Não, isso aí foi um exercício que eu passei na última aula, para vocês estudarem. E aqui no capítulo 6 fala na Bíblia que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e é por aí mesmo. Gente, abre a sua apostila aí. Quem tem? Não tem? Ninguém tem, né? Quem tem? Página 12, vamos lá. Queridos, Corinto, uma cidade que ficava na Acaia. Acaia é a mesma coisa que Grécia. Paulo esteve lá. Meu Deus do céu, que igreja. O que é Grécia? Oi? 11?
Então, nós terminamos Romanos, vamos falar 1 Coríntios. Sim. 1 Coríntios. Fechamos Romanos já. Amém ou não amém? Amém. Muito bom. Então vamos lá. 1 Coríntios. Irmãos, a igreja de Corinto, vamos ler aqui. Paulo, ele é o autor dessa carta. Está escrito logo aí no primeiro capítulo, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão sócio. Eu estou lendo aqui a Bíblia, tá? 1 Coríntios 1:1. Então, Paulo é que dá a saudação. Então, na saudação, você já vê que Paulo, ele é o autor da carta de 1 Coríntios. Por que chamada 1 Coríntios? Paulo estava escrevendo a igreja que estava situada na cidade de Corinto, ok? Que era lá na Grécia. Então vamos lá. O livro de 1 Coríntios, aqui na apostila, está dizendo que ele foi escrito aproximadamente no ano 55 depois de Cristo. Então vejam, haviam se passado 55 anos após Jesus ter partido. 55 anos depois de Cristo. Paulo, ele esteve nessa cidade. Agora, como Paulo ficou horrorizado, estarrecido, é que alguns crentes dessa cidade, alguns crentes que estavam na igreja, começaram a relatar para Paulo muitas coisas que estavam acontecendo lá. Então vejam, como pode alguém que fundou a igreja, confiou a igreja a líderes, Paulo viaja, vai para Jerusalém e ele recebe carta com coisas malucas, irmãos. Coisa do Arco da Velha. O negócio lá na cidade de Corinto estava terrível. 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 Eu vou falar de coisas que não estavam na apostila daqui a pouquinho. Então vamos lá. O apóstolo Paulo fundou a igreja em Corinto. Poucos anos depois de deixar a igreja, o apóstolo Paulo ouviu alguns relatos preocupantes sobre a igreja de Corinto. Eles estavam, diga comigo, cheios de orgulho. Olha só, gente, orgulhosos. Que isso? E tolerando o quê? A imoralidade sexual. Os dons espirituais estavam sendo usados indevidamente. E havia um crescente mal-entendido das principais doutrinas cristãs. O apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios na tentativa de restaurar a igreja de Corinto à sua fundação. Quem? Jesus Cristo. Ok? E o versículo-chave da carta está aqui em 1 Coríntios 3:3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo estava dizendo que o tempo em que eles passaram sendo pelo apóstolo Paulo orientados não valeu de nada, porque eles continuavam ainda na prática da carne, eles eram carnais. Então, um breve resumo aqui, eu vou falar para vocês sobre 7 itens de pecado. Isso não está na apostila, você poderia anotar aí na tua página lateral. Porque a carta de Coríntios, a primeira carta de Coríntios, irmãos, não é apenas uma carta onde Paulo dá instruções, onde Paulo dá uma orientação sobre questões importantes da fé e da conduta cristã. Não é só isso. Ele projeta uma luz reveladora sobre problemas sérios que estavam acontecendo naquela igreja tão jovem. Não muito tempo depois da sua fundação, eles estavam completamente entregues à pecaminosidade. Paulo havia levado a mensagem de Cristo à cidade de Corinto na sua segunda viagem
missionária. Segunda viagem missionária. A cidade de Corinto, ela desempenhava um papel muito importante porque era uma cidade portuária, ficava no centro da Ásia Menor. Era um lugar famoso pela devassidão, pelo pecado. Ali, irmãos, na cidade de Corinto é onde existiam os maiores prostíbulos da Ásia Menor. Todos os navios mercantes paravam ali. Quem é que lembra da famosa Praça Mauá, da fama que ela tinha? Né? Queria ofender uma mulher, vai rodar a bolsinha na Praça Mauá. Né? Por quê? Era o porto. Né? Os navios aportavam por ali e a marinhada saía doida dali. E ali na Praça Mauá é onde existiam os maiores prostíbulos, era ali naquela área. E a cidade de Corinto estava completamente desse jeito. E se a mensagem da cruz tivesse o poder de atingir e transformar as vidas de homens e mulheres de tal ambiente, então era realmente poderosa essa palavra. E foi exatamente isso que aconteceu. Paulo usa a palavra de Deus para libertar a vida da igreja de Corinto. E Paulo encontrou alguns erros sérios quanto à doutrina. Paulo encontrou ali atividades, ele soube de algumas situações de prevaricação, de pecado sexual, de impureza terrível. Mas eu vou aqui dizer para vocês, vou enumerar, isso não está na apostila, vocês escrevam aí do lado. Escrevam assim: situações encontradas por Paulo na igreja de Corinto. Primeiro lugar, escrevam aí: divisões. A igreja estava dividida em facções hostis. Escrevam aí: a igreja estava dividida em facções hostis. Okay? Ou seja, a unidade da igreja estava despedaçada. Porque um dizia, eu sou de Apolo. Outro dizia, não, eu sou de Paulo. Outro dizia, não sou nenhum dos dois, eu sou de Cristo. Cristo fala comigo direto. A igreja está dividida. Segundo lugar, vamos lá. Em segundo lugar, dentre seus próprios membros, um deles se tornara culpado de imoralidade grosseira e de gravidade tal que nem naquela cidade devassa se ouviu falar de alguém que tivesse possuído a própria madrasta. Dentre seus próprios membros se encontrou um que estava praticando imoralidade de gravidade tal, se encontrou um de seus membros imoralidade grosseira de gravidade tal que nem mesmo se encontrou nesta cidade tão devassa. Tu já imaginou ouvir que um cara aqui dentro da igreja está pecando pior do que o cara mais rampeiro aí da rua? Dentro da casa dele, ele estava possuindo a mulher do pai. Dentro da casa dele, ele estava pegando a mulher do pai. Paulo manda entregar ele ao capeta. Manda esse cara para ver se o espírito é salvo. Vamos lá. Moralidade grosseira, senhor. Oi? Moralidade grosseira aí. Que nem mesmo se encontrou nessa cidade.
Terceiro, vamos lá. Os membros da igreja viviam arrastando uns aos outros ao tribunal. Lembra que Paulo fala, será que não existe alguém maduro entre vocês para julgar a causa de vocês? Vocês precisam ir lá no juiz que é ímpio para falar sobre dissensões entre vocês? Então era uma igreja que não havia uma harmonia, não havia um amor fraternal. Eles ficavam levando os próprios irmãos ao tribunal. Ok? Quarto. Então, o terceiro é esse, né? Membros da igreja viviam arrastando uns aos outros ao tribunal. Quarto. Alguns deles vinham cometendo fornicação com prostitutas. Então, veja a situação. Alguns deles vinham cometendo fornicação. Alguns deles vinham cometendo fornicação com prostitutas. Ok? Por isso que eles diziam que o corpo não tinha problema pecar, o importante era manter a alma livre. Então eles caíam na gandaia. Quinto, a ceia do Senhor era uma bagunça, se tornava festival de glutonaria. Bota aí, a ceia do Senhor era uma bagunça, se tornara um festival de glutonaria. Lembra que Paulo chega e fala, vocês não têm casa para comer não? Vem escolher a igreja para comer, porque a ceia do Senhor, irmãos, era banquete, era comelança para lá e para cá, parecia a ceia de Natal. Sexto agora, né? É desordem no culto, no exercício dos dons espirituais. Desordem no culto, no exercício dos dons espirituais. Por isso que você vai ver que no capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons, sobre a diversidade dos dons. Paulo também vai dizer que quem profetiza, o que fala em línguas fica calado, se não houver interpretação, deixe quem estiver profetizando, profetizar. Porque lá um profetizava, ao mesmo tempo o outro falava em línguas, era uma bagunça, ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Ele ia pregar, pregava em línguas, uma crente ficava assim, pô, estou no hospício ou estou na igreja? Que lugar é esse? Por isso que Paulo fala, o não crente vai entender alguma coisa, você ficar falando em línguas direto, não dá. Então vamos lá. 7. É o sétimo, né? Sétimo. Havia um ensino herético. Um ensino herético de não haver possibilidade de ressurreição dos mortos. Eles não criam na própria ressurreição de Cristo. Possibilidade de ressurreição dos mortos. Então, irmão, você queria uma igreja dessa para pastorear? É muito problema com uma igreja só, não é não? Misericórdia, irmão. Não queria uma igreja dessa não, estou fora. Estou fora. Então vamos lá. Vamos ver o resumo aí. Os crentes de Corinto estavam se dividindo em grupos leais a determinados líderes espirituais. Então, se você quiser escrever aí, pode escrever aí. Paulo, Apolo, Pedro, ok? Muitos na igreja
estavam essencialmente aprovando uma relação imoral. Isso aqui é aquilo que nós encontramos no capítulo 5, que era o filho pegando a mulher do pai, pegando a madrasta. Ok? Está em 1 Coríntios capítulo 5. E aí Paulo orienta que esse cara fosse expulso da igreja. Depois os crentes de Corinto estavam processando uns aos outros, está aí na apostila também. Irmãos, olha, Paulo ensina algo tremendo aqui, está em vermelho aí na sua apostila. Paulo ensinou aos coríntios que seria melhor sofrer uma ofensa do que danificar seu testemunho cristão. E é verdade. Tem um Siena 1675 gravando a passagem de alguém aqui. Então, no Salmo, eu anotei aqui, Salmo 15, verso 4, Salmo 15 fala assim: Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Aí lá no verso 4 vai dizer assim: aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Irmãos, olha o que é isso. Quem é que vai entrar no tabernáculo do Senhor? Aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Então, às vezes é melhor você receber o dano, sofrer quieto, aguentar uma injustiça e deixa que Deus vai tratar com quem fez a injustiça com você. Entendeu? Deixa Deus vai tratar, Deus vai cuidar. Mas lá na igreja de Corinto, eles estavam pegando o cara pela gravata. Ah, tu falou de mim, tu vai ter que provar lá no tribunal. Vamos lá, e arrastava o cara pro tribunal. Entendeu? Agora é bala. Vamos lá. Não fica tão distante assim nos dias de hoje. De Salmo aí, está não só isso, mas também comunicação do pastor com a ovelha. Irmã, a Bíblia tem que se cumprir. 1 Timóteo capítulo 4 fala que nos finais dos tempos se levantarão homens dando ouvidos à doutrina de demônios, pregando dentro da igreja, pregando isso e pregando que é o certo. Então, pastor, aí que eu questiono. Veja bem, se isso é bíblico, se o que está para acontecer tem que acontecer porque é bíblico, por que existem pessoas que é contra o que está acontecendo nesse mundo? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas, irmã, sempre vai ter aquele que vai defender o reino das trevas. Sempre, o diabo sempre vai ter dentro da igreja os seus adeptos. Representantes. Sempre vai ter os seus representantes. A Bíblia diz que estes são pedras de tropeço para fazer aquele que quer seguir tropeçar. Por isso que a Bíblia diz: ai daquele de quem vier o escândalo. Melhor seria amarrar uma pedra ao pescoço e jogar no mar. Então, por isso que eu falo, deixa que Deus vai cuidar. Está vendo acontecer? Deus vai cuidar. A Bíblia diz: aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa. Vamos lá, continuando. Paulo deu instruções à igreja de Corinto sobre o casamento e o celibato. É desse capítulo 7 de Corinto que a Igreja Católica Romana se baseia de que o padre não deve casar. Paulo não estava dando nenhum ensino de que o homem ficasse solteiro para exercer o ministério. Paulo disse assim: queria eu que vocês fossem como eu. Em que sentido Paulo estava falando isso? Paulo falou assim: eu fiz uma opção de permanecer solteiro para viver a obra de Deus. Que ele diz que o casado procura como agradar a esposa, mas o solteiro procura agradar o Senhor. Então o cara que é solteiro, ele vai viajar, ele vai pregar, ele não está preocupado com conta para pagar, ele não está preocupado com filho para educar, ele está fazendo a obra, opção dele. Isso não é uma doutrina de que os ministros, pastores, tenham que ficar solteiros. É a escolha dele, pessoal. Pessoal. Mas a Igreja Católica estabeleceu isso como celibato e como um pré-requisito
para ser pago. Né? Aí vamos lá. Pastor, ele fala que em casa vai enfrentar uma série de dificuldades. Fala isso também. Mas mesmo assim é melhor casar do que solteiro. Vamos lá. O capítulo 7, então, vai tratar sobre o casamento. Ó, você vai aconselhar algum casal, irmão, você tem que ser perito no capítulo 7 de 1 Coríntios. Ali tem toda a resposta. Pastor, ó, vem cá, eu agora sou crente, mas meu marido não é, e aí como é que fica? Eu tenho que ter relações sexuais com ele? Mas vai ter com quem? Vai ter com o anjo? Irmão, eu já ouvi isso. Ah não, eu vou me sujar e agora é pecado. Teve uma que falou, eu não tiro mais a roupa na frente do meu marido. Eu falei, ele vai tirar a roupa de outra. Se você não tirar na frente dele, ele vai tirar de outra. Meu irmão, para com isso. A mulher santa santifica os descrentes. E acabou. E vice-versa. Aí Paulo vai falar de comida sacrificada a ídolos. Olha, irmãos, lá, a cidade de Corinto, ela era uma cidade que servia a muitos deuses. Então, o que se fazia? As pessoas levavam boi, vaca, jumento, sei lá o que, camelo, para sacrificar. Então, sacrificar, vocês sabem o que é, né? Passar o cutelo lá no pescocinho, degolar. E depois, o que fazia com a carne? A carne era vendida nos açougues. Aí tinha crente, chegava no açougue, moço, vem cá, esse pernil aí, foi sacrificado para quem? Ah, o cara, para o Deus Marte. Ah, então não quero não. Quer você comer carne. Aí Paulo chega e dá uma dura. Irmão, chega no açougue, não pergunta nada. Compra a carne e vai embora, pelo amor de Deus. Eu quero comer churrasco na casa de vocês, só tem legume. Não, pior que era. Paulo chegava na casa dos caras, só tinha legume. Aí o vizinho, ó, endemoniado, o apóstolo Paulo, o que é? Está cheio de demônio, olha o cheiro da carne. Aí Paulo falou, vem cá, quem é você para condenar? Aí foi quando Paulo falou, não julguem o que come carne e o que come legume, cada um usa a sua consciência. Aí Paulo, para acabar com aquele negócio de come carne, meu irmão, chega lá no açougue, eu quero 1 quilo dessa alcatra aí, dessa maminha. Quanto é? Pô, tchau. Se foi para Apolo, se foi para Mercúrio, não interessa, eu vou cair no churrasco, meu irmão. Porque, irmãos, é o seguinte, o pecado é, eu tenho a consciência de que foi e estou lá dentro. Se eu não sei, minha consciência está o quê? Porque o que nos julga é a nossa consciência, a nossa mente. Ah, então não pergunta nada. Então Paulo foi show. Paulo aqui categórico. Aí Paulo fala sobre a liberdade cristã. A liberdade cristã. Eles achavam que uma vez que chegou para o evangelho, não podia fazer mais nada. Aí Paulo dá uma palavra, todas as coisas, mas nem todas me convêm. Irmão, eu vou julgar da maneira que a Bíblia me ensina. Se aquilo que eu vou fazer vai dar mais mau testemunho, escandalizar, eu não vou fazer. Eu pergunto aqui, pegar um vinho e tomar na sua casa, é pecado? Não. Depende até onde você vai no vinho. Porque a Bíblia diz, não vos embriagueis. A Bíblia não diz, não beba. A Bíblia diz, não se embriague. Mas se você, que veio para o Evangelho, já teve uma tendência alcoólatra, você vai? Não. Irmão, nem meio copo. Cai fora. Nem cheiro. Então, se eu convidar um irmão para jantar na minha casa, ele é novo convertido, eu sei que ele veio lá do alto. Eu vou botar uma garrafa de vinho na minha mesa?
Eu não vou escandalizar de novo. Eu não vou. Irmãos, as Assembleias de Deus da Argentina, todo crente só almoça e janta com uma garrafa de vinho. Por quê? É cultura, é tradição. Você vai na Alemanha, é cultura, é tradição, já é do povo. Cerveja à mesa. Você não vê um crente caindo bêbado fazendo besteira, você não vê. Mas a mesa, casa, é cultura. Eles tomam uma cerveja. Na Bíblia que alguém mandou, que o apóstolo Timóteo, não falou para Timóteo, não beba só água, mas beba vinho por causa das tuas constantes enfermidades. Porque o vinho ele é terapêutico, ele para o estômago, ele é para o coração. Então, irmãos, de manhã cedo, um vinho em jejum, vai ter coração bom pro resto da vida. Tá gravado, tá gravado. Tá gravado. Já saiu da mensagem. Trata ele. O sangue passa no coração, não sabe? Olha, é igual. Cuidado com o corte, José. Vamos lá. Cuidado com o corte. Olha o corte. Vamos lá. Paulo fala também do véu das mulheres. Alguém sabe dizer por que Paulo está falando do véu? Corinto era uma cidade que tinha muitos templos, não é? Muitos templos. Não é? Diana ficava em Éfeso. Corinto ficava lá da Afrodite. Então, Por aí. os templos, eles eram servidos por mulheres prostitutas. E para elas serem identificadas como prostitutas, elas raspavam a cabeça. E quando essas mulheres se convertiam na igreja, para que elas não fossem tidas como prostitutas, elas colocavam Preconceito dela. o véu, né? Colocavam o véu. Lógico que depois o cabelo crescia, tiravam o véu. Claro. Mas tem muita igreja que fica com véu aí, né? Tem uma. A cristã é uma, né? Que mantém o véu. A ceia do Senhor, nós já falamos, que era o banquete, era uma glutonaria. Começou a dar problema, né, pastor? Porque muitas dessas mulheres se converteram, né? Oi? Muitas dessas mulheres que tinham o cabelo cortado, elas se converteram. Isso. Aí por isso que tinham que mostrar a diferença, né? Eu falei também aqui sobre a ceia, sobre a ceia, que eles levavam, irmão, panelaço de comida, né? A ceia era comidaria para tudo quanto é lado. Jesus fala pão e vinho. Uma ceia deles era banquete. Paulo ficou indignado. 1 Coríntios capítulo 11. Você vai encontrar lá sobre a ceia, né? Paulo diz, quem tiver fome, come em casa. Fica um dia desespero para comer, né? Aí Paulo vai falar sobre dons espirituais, eu já falei, né? Um ficava profetizando, o outro falando em línguas, ninguém entendia nada. Então Paulo coloca a ordem acerca dos dons espirituais, né? E eles se achavam super espirituais, e aí Paulo dá uma pancada. O mais excelente dom é o amor. Acabou. Coisa que eles não tinham. Eles achavam que era profetizar, outros achavam que era falar em línguas. Aí um gritava mais do que o outro. Irmão, uma vez eu escutei uma vigília. Estava uma disputa de profecia. Aí um levantou e falou assim: eis que eu desci nessa noite, e agora quem está falando é o Filho. E eu vim para alegrar os corações. Aí levanta o outro e falou assim: filho, cala a boca que agora quem chegou é o pai. Olha que bagunça. Eu fiquei igual vocês, boca aberta.
Então, ó, a igreja de Corinto tinha esse problema de disputa de dons. Aí Paulo tem que dizer, olha, o mais excelente de todos é o amor. Coisas que eles não tinham, porque eles arrastavam os irmãos aos tribunais. Eles não tinham amor. E aí Paulo diz, esse é o mais excelente dom. Vocês têm que buscar o amor. E aí Paulo vai falar acerca da ressurreição, porque eles não criam. E depois Paulo faz as considerações finais. Agora, o livro de 1 Coríntios, ele tem uma conexão com o quê? Com o que Paulo fala? Irmãos, principalmente ao livro de Êxodo. Principalmente a Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Por quê? Paulo vai falar para os judeus de Roma sobre a dureza do coração deles, sobre como eles foram rebeldes. Paulo narra a trajetória toda de Israel. Então, 1 Coríntios tem uma conexão muito grande com o livro de Êxodo, o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Porque são os livros que narram a história de Israel. Paulo vai falar aqui, ó, que eles abusaram da liberdade que eles tinham e se rebelaram contra Deus. Depois de ver o mar abrir, irmão, sair água da rocha, vão fazer bezerro de ouro? Que história é essa? Entendeu? Aí chega no caso lá de Balaão. Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Israel. O que Balaão faz? Fala para Baraque assim, Baraque, manda as mulheres em direção ao arraial. Aí as mulheres moabitas saíram, foram para o arraial. Foi maior orgia sexual. Os filhos de Israel pegando as moabitas. Que aí, irmão, foi maior carnificina, porque Moisés mandou passar o rodo daqueles. Mas o Arão estava substituindo Moisés, por que Arão permitiu que o povo fizesse? Mano, o que Arão falou para Moisés? Imagina a senhora, sozinho lá. Aí os caras chegam, e aí, Moisés, cadê ele? A gente quer ir embora. Vai daí, eu quero ter aí, vai daí, Deus, vai pra gente. A senhora vai ver, agora vai partir pra cima, irmão. Não vai partir pra cima, eu não vou não. Ah, você quer um bezerro de ouro? Então, olha aí, vou fazer. Foi isso que Arão falou. Porque quando Moisés chegou para ele, Arão, o que tu foi fazer? Moisés, o povo me corrigiu, me espelhou aí na parede. Eu vou fazer o quê? E eles falam, povo de dura serviço, rebelde. Ainda disseram que Moisés tinha morrido, cara. Olha, irmã, eu vou fazer tu voltar no tempo. Falar, Deus, bota ela no lugar de Arão. Depois tu volta e me conta. Pastor, eu subi um monte com meu netinho. Quando chegou no meio do monte, ele pediu água, eu esqueci água em casa. Mas o menino berrou tanto, eu quero água, eu quero água, eu quero água, eu quero água. Eu fiquei doidinho. Pô, pensei que você ia falar, eu orei e saiu água! Meu Deus, pensei que você ia falar isso. Imagina um montão de gente. Imagina o netinho só. Meu pai, irmão, foi a senhora. Ela tava aqui na tela, vai sair água. Pô, carro buraco. Vamos lá. Qual é pra gente terminar? Deixa eu ver. Falta. Pastor, 10 horas. Que hora a gente termina aqui? 10h30? 10 horas? Então olha só. Próxima aula. 10 horas. Eu nem falei. Olha assim, olha aqui. Então, próxima aula a gente fecha aqui e vamos entrar em 2 Coríntios. Agora, irmão, posso falar uma coisa? Não avisa o pastor Carlinhos, não. 8h15 eu vou entrar aqui dentro. Pega aqui que não tem aula. 15 minutos fechada essa aula. Segunda-feira que vem eu vou entrar aqui 8h15. Vocês não fazem nada.